Pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer aí mais um projetinho completo de energia solar. Esse projeto tem automação? Tem correção de ATS? Tem o dimensionamento completo de todos os itens? Tem também. Então, já te peço, você que chegou aqui nesse vídeo, não conhece o canal, visita a galeria de videoaulas, as aulas aí de energia solar, off-grid, montagens e tudo mais. E se inscreve no canal, ativa o sininho para quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. E gostando aí da videoaula, do ensinamento, taca o like, taca o like. E agora vamos aqui ponto a ponto ver esse sisteminha. No projeto passado alguém reclamou aqui do tamanho do mouse. Veja, pessoal, ainda não domino muito esses programas aqui de gravação para botar uns efeitos, ponteira de mouse, tudo. Eu estou me preocupando em passar o conhecimento aí para vocês da melhor forma. Prometo melhorar depois, mas por enquanto vamos se virar aqui com as ferramentas que a gente consegue mexer. A câmera também não é lá essas coisas, a câmerazinha VGA. Mas o intuito não é para vocês ficarem olhando para o cabo feio, não. É para olhar para o projeto e entender. Vamos começar aí com o nosso projeto com 3 placas de 540 watts, totalizando aí 1620 watts pico. Por que a gente escolheu essas placas? Esse projeto foi um dimensionamento a pedido aí do amigo inscrito do canal. E nós fizemos esse projeto que ficou muito bacana, muito potente. Projetinho aí em 24 volts, com um banco de baterias robusto. E aí vamos agora falar item por item para vocês entenderem. Primeira coisa, associamos as placas em série. Vamos ver por que aqui? Veja, cada plaquinha dessa de 540 watts, ela tem as seguintes características. Dependendo do fabricante vai variar um pouquinho. Eu peguei os dois fabricantes diferentes e tirei a média. Veja, mas a tensão de uma placa dessa é 41,3 volts VMP, circuito fechado, como a gente vai trabalhar. E uma placa dessa produz aí de pico 13,8 amperes. Se eu colocar aqui as 3 em série como está no projeto, nós vamos ter aí uma tensão de 123,9 volts. A variação que eu encontrei aqui de fabricante, de um fabricante para o outro, teve fabricante que deu 42,10 e a corrente 13,06, então ficou dentro de uma margem bem pequenininha aí e a gente vai trabalhar em cima dessa média, tendo aí a associação final das 3 placas em série, 123,9 volts, tensão aí, corrente DC contínua, mais e menos, com a corrente total de 13,8 volts. Porque na associação em série, como a maioria sabe, você soma a tensão ou a diferença de potencial, os volts, e mantém aí a corrente. Então a gente vai ter aqui na entrada do porta-fusível solar, nós vamos ter 123 volts por 13,8 amperes. Então a gente já pode fazer o dimensionamento aqui, tanto do fio de descida das placas, quanto dos nossos fusíveis de proteção. Dispositivo aí de proteção ultra rápido. Veja, como a corrente aí está em torno de 13,8 amperes, a gente vai trabalhar aí com os mesmos 6 milímetros, que é o cabinho padrão das placas solares, e descer os 6 milímetros até o disjuntor. Vamos tentar proteger aqui essa string, esse arranjo de placas com fusíveis aí entre os 13 até 15 amperes. Procura aí o valor comercial entre 13 a 15 e eu acho que vai ficar nos 15 amperes aqui no nosso porta-fusível solar. Da mesma forma, do porta-fusível para o disjuntor, nós vamos continuar aí com os mesmos 6 milímetros. O disjuntor a gente vai aproveitar o mesmo dimensionamento, porque é a mesma tensão e a mesma corrente. Então, um disjuntor
para proteger com essa corrente aqui de 13,8 amperes que vem aí da string, em seus 123,9 volts, basta um disjuntor DC, corrente contínua, mais ou menos, de 15 amperes, está muito bem dimensionado. Paralelo a esse disjuntor DC, de descida das placas, temos aí o dispositivo de proteção de surto. Depois a gente vai falar mais um pouquinho dele, fica aqui em paralelo. E de cara a gente veio aqui, ó, um aterramento aí do sistema de placas, que se as placas estiverem fixadas no mesmo perfil de alumínio ou de ferro, você basta apenas colocar o fio terra aqui no perfil que vai estar conduzindo entre todas as placas. Se tiver fixado em madeira ou outro material não condutor, você vai ter que fixar aqui, fazer um jumper de placa para placa para o aterramento poder ter contato elétrico entre todas as plaquinhas. E aí, conforme quem conhece o canal, a gente vai descer aqui com o fio dessas placas diretamente aí para a primeira barra. Sempre pergunto, Tarcísio, eu posso fazer um aterramento? Pode, aqui é uma recomendação nossa do canal, mas você pode fazer do seu jeito, aí fazer uma barra só e fazer todo o sistema de aterramento interligado. Mas aqui a gente está descendo um fio aqui das placas direto para a barra de aterramento. A segunda descida aqui, a gente pega um outro terminal aqui de aterramento e vem a saída aqui do DPS para essa primeira barra. Não vamos fazer o encontro, viu pessoal, do fio das placas emendando aqui no DPS, não. Das placas direto para a barra e do DPS para essa barra, se encontrando aqui na própria barra. Vamos aqui agora falar do fio até o controlador. Continua 6 milímetros aqui até o... Nós utilizamos aqui o PowerMR Pro, ou o M60 Pro, esse novo controlador aí da PowerMR. Por quê? Porque ele vai trabalhar com corrente bem elevada e ele controla aí até 60 amperes. Então a gente utilizou esse controlador novo aí do PowerMR de 60 amperes. Então até chegar nele, nós vamos chegar aqui na entrada dele com 123 volts, 0,9 e com 13,8 amperes. Então continua 6 milímetros até aqui no PowerMR. A tensão dele máxima IPV, segundo o fabricante informa, 190 volts. Então 123 estaria bem dimensionado. Agora a gente vai precisar fazer alguns cálculos aqui para poder saber o fio de descida aqui do controlador para o barramento, e desse barramento vai para o banco de baterias. O sistema é em 24 volts, são 4 baterias de 150, 2 em série em paralelo com mais 2 em série, o que forma um banco de baterias de quantos amperes? De 300 amperes por 24 volts. Se fossem 2 baterias aí de 150 em série, nós teríamos 24 volts, 150 amperes, porque ia somar a tensão e manter a corrente. Como nós temos 4, então 150 da primeira série somado a 150 da segunda série, tendo aí o total de banco 24 volts, 300 amperes de banco de bateria. E aí o negativo da bateriazinha aqui já vem para a segunda barra de aterramento. Lembrando, essas barras você pode colocar ali as 3, uma próxima da outra, aí em distância em torno de 1,5 metros de uma da outra, pode formar um triângulo e vai fazer uma união dessas 3 barras para fazer aí a equipotencialização desse sistema. Mas o fiozinho da bateria do terra aqui vem independente para a segunda barrinha. Vamos lá para a continha agora. O somatório de watts pico dessa string dá quanto? 1620 watts. Nós vamos aí pegar essa tensão das placas que deu 123,9 volts. Quando a gente joga aqui no MPPT, ele vai reduzir para a tensão máxima de recarga do banco de 24 volts, que é em torno de quanto? De
28,8 volts. Então eu vou dividir aí essa corrente, essa potência de pico, 1620, pela tensão máxima de recarga que eu vou utilizar para o meu banco de 24 volts, e aí dividindo essa potência, 1620, acorda povo, presta atenção, viu? Dividindo aí por a tensão de recarga, nós vamos ter 56,25 amperes saindo do controlador. O MPPT faz essa magiquinha, viu? Pega aí a alta tensão das placas com a corrente menor. Ele baixa a tensão para o que a gente precisa, a recarga do nosso banco, que a gente configurou previamente. E ele vai transformar o excedente de tensão em corrente. É isso mesmo, transforma. Podem dizer que não, mas transforma. Esse é o efeito prático, é a mágica do MPPT. Rastreando aí o maior ponto de potência e convertendo essa tensão em corrente. E aí a gente já sabe que vamos trabalhar próximo ao limite máximo do controlador, que é 60 amperes. Vamos estar produzindo aí cerca de 56,25. Qual o fio que eu recomendo aqui? Mais de 60 amperes. Controlador não é de 60? Vamos trabalhar aí. Opa, deixa eu reduzir aqui. Vamos trabalhar aí com o fio, o cabinho de 16 milímetros. Por quê? Porque o cabo de 16 milímetros a gente suporta aí corrente de 66 amperes. Então tá bem dimensionado aqui o cabo de 16. Onde é que vai esse cabo de 16? Do controlador para o barramento. Entendeu? Do controlador para o barramento 16 milímetros. Agora, do barramento para a bateria e do barramento para o inversor, aí a gente tem outro cálculo. Aí a gente já vai utilizar aí a corrente drenada pelo inversor para saber qual fiozinho que vem aqui do banco de baterias para o barramento e seguindo do barramento para o inversor. Esse inversor aqui, a pedido, foi colocado nesse projeto de 3.000 watts, que é o reliable, entrada 24, saída 3.000 real, 6.000 pico. Porém a gente sabe que tem que respeitar aí os 20% para durar muito tempo. Então, desses 3.000 aí, o ideal era utilizar aí até 2.400 watts. E se você pegar aí esses 2.400 watts e dividir pela tensão do banco de baterias, a gente divide, pessoal, logo com a tensão lá embaixo, com 12 volts, porque aí vai dar mais corrente. E se eu dividir esses 2.400 watts, que eu vou utilizar real, por 24, eu vou ter aí correntes em torno de 100 amperes. Então, para ficar bem dimensionado, a gente utilizando aí um cabo de 35 milímetros, que em tese chega a 111 amperes, a gente vai estar bem dimensionado e ainda com a margem. Se você for observar, o cabo de 35 milímetros, trabalhando aí na tensão máxima do banco, quando estiver lá todo carregado em 28,8, ele chega aí a garantir uma potência de saída de mais de 3.196,8 watts. Em 24 volts, chegaria aí a 2.664. Isso é sem perda, sem estar aquecendo. Ele dá para forçar mais um pouquinho, mas a gente vai trabalhar tudo sem perda, sem aquecimento. Então já temos aí 35 milímetros vindo das baterias. Aí pergunta, tá, essa ligação que eu vou fazer aqui entre as baterias, eu utilizo qual cabo? Utilizo o mesmo 35 milímetros, pessoal. Você aí tendo alta corrente passando de uma bateria para outra. Deixa eu silenciar esse celular, parece brincadeira. Olha, mas vamos continuar. 35 milímetros aí, a fiação para montar esse banquinho aqui, para não ter perda. Corrente contínua não é brincadeira não. Então, quando a gente dimensionou o fio aqui do reliable, praticamente a gente já dimensionou esse disjuntor aqui. Se a gente colocar aí um disjuntor entre 100 a 125 amperes DC entre o reliable e o banco de baterias, vai estar bem dimensionado. A intenção aqui é uma proteção mais para curto. Como a gente vai trabalhar com alta corrente, a gente vai calcular a corrente mais ou menos que está passando aí, que ele vai exigir no seu
na sua potência máxima recomendável, já descontada aí a porcentagem, e vamos trabalhar aqui no disjuntor. Então, com as margens de segurança entre 100 a 125 amperes. Tarcísio, você está usando qual? Estou usando de 125. Minha função aqui nesse disjuntor foi proteger ele do curto-circuito de algum acidente que ocorra aí entre o banco e o inversor. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Eu tinha falado aqui do disjuntor entre o controlador de carga e o barramento. Esse aqui vai ser a potência máxima do controlador, seria 60 amperes. Vai trabalhar nele em torno de, que a gente falou, 56,25. Então a gente tem o valor comercial de 63 amperes, vamos botar de 63. Olha aqui a surpresinha, porque esse tripolar, Tarcísio, quem já conhece o canal, a gente ensinou aí você a proteger seu controlador de carga de eventual desligamento desse disjuntor. Se tiver as placas ligadas, tudo ligadinho, ele funcionando, e vir aqui o menino maligno e desligar esse disjuntor entre o controlador e a bateria, o controlador perde a tensão de referência e pode queimar o controlador, porque ele fica sem tensão de referência, recebendo alta tensão das placas. Aí o que foi que o Tarcísio fez? Disse, vamos criar aqui um sistema de proteção baratinho para os amigos não queimarem seu controlador. Botou um tripolar aqui. E aí o que é que a gente faz? Presta atenção no ponteirinho do mouse. Eu não fiz para poder explicar para vocês. A gente pode pegar tanto esse positivo aqui da string, ou positivo não, que é o negativo, preto, rapaz, ou esse positivo vermelhinho, e antes dele vir aqui para o porta-fusível, ele poderia vir aqui, ó. Esse, ao invés de vir para cá, vinha para esse polo aqui, o terceiro polo aqui em cima. A parte de baixo puxaria um fiozinho aí, ó, de 6 milímetros, vem para cá no lugar onde ele ia. Por quê? Se por um acaso ocorrer um acidente aqui, alguém vir, desligou aqui o disjuntor entre o controlador e a banca de bateria, o que é que ele ia fazer? Ele ia interromper um dos fios da string. E aí não ia ter tensão na placa. Como não ia ter tensão na placa, ele também não ia ter tensão de referência, não queimava o controlador. Tem vídeo aí disso no canal. Lá eu fiz até com um bipolar, mas o tripolar fica melhor, porque no vídeo lá era para aproveitar o que os amigos já tinham. E agora eu boto o tripolar, que aí resolve mais facinho ainda. Beleza? O outro aterramento, um aterramento aí, ó, de proteção contra algum vazamento aqui de tensão AC para a carcaça do inversor. Ao invés de você meter a mão na carcaça e tomar um choque, ele manda aí essa tensão, que por um acaso tenha havido um contato aí interno de uma parte de alta tensão AC, ele vai aqui proteger, jogar por terra, os terras interligados para equipe potencializada. Repetindo mais uma vez, quero ligar tudo. Ligue tudo, bota um barramento de terra e ligue tudo. Eu faço assim. Você pode continuar. Dando um adendo aqui, uma frisada. Veja essa fiação aqui, esses pontinhos aqui. Essa alimentação que vai dar uma pescada aqui do barramento, desse fio que vai do barramento ao inversor. Você pode ligar ele aqui, direto no barramento. Ele não precisa ser grosso não, ele é só para alimentar a nossa chave de automação, a ATS. Então pode ser um fiozinho fininho ali, de 1,5 até mais fino, que ele só vai pegar uma tensãozinha de 1,5, tá bom? Para não ficar muito fino, porque tensão DC ela tem uma perda grande. Até trabalhando em baixa corrente ela dá uma quedinha de tensão. Por isso que a ATS tem um segredinho aqui. Mas vamos lá, tá pontilhadinho porque não precisa ser o cabo de 35 mm para alimentar uma bicha dessa. Só um fiozinho aqui, segue. Já já a gente explica a ligação dela aqui. Quando eu terminar a ligação, viu pessoal, nós vamos falar da descarga, da autonomia, de outras questões, viu? Tenha calma. E eu tenho que ter cuidado aqui que eu passo o mouse aí e mostro esse negócio. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Sair daqui do inversor. Tensão. Você que decide. 110 ou 220. Se você decidir por 110, a gente vai fazer um dimensionamento aqui do disjuntor. Se decidiu por 220, outro dimensionamento aqui no disjuntor. Mas essas outras partes aqui não vai mudar muita coisa não, porque esse relé digital de proteção trabalha 110, 220, ATS também. Só o relézinho aqui da correção é que tem que escolher também. Se o inversor for 110, ele vai ter que ser 110.
Se for 220, ele também vai ter que ser 220. Vamos lá. Saída e proteção da saída do inversor. Temos aqui tensão corrente alternada. Então, disjuntor de saída alternado. Vamos lá. Vamos aqui para a saída. Eita, é porque cansa, viu, pessoal? Mas é assim mesmo. Vamos proteger o inversor. Trabalhar com 110 volts. Aí você vai... Quantos amperes a gente aqui tem em 110 volts? Vamos pensar em proteger nosso inversor? Vamos pensar em trabalhar na margem aí de 20% a menos dessa potência 3.000 watts, trabalhando aí com 2.400 contínuo. Ah, Tarcísio, mas o pico vai até 6.000. É pico, pessoal. Milissegundos. É rápido. 3.000 ele aguenta. Você pode puxar. Mas se você ficar usando 3.000 direto, ele vai queimar. Se ele não queimar, ele vai diminuir muito a vida útil. Em 2.400 você vai estar com folga para seu inversor trabalhar bem durante muito tempo. Então, para proteger aqui, vamos trabalhar no cálculo da corrente como se estivesse usando 2.400 watts, para que se você usar muito tempo acima disso, o disjuntor atue protegendo. Não é legal? Você vai usar o disjuntor aqui, que era só para uma proteçãozinha de curto, para proteger aí uma sobrecarga do seu inversor. Já tem aula no canal reserva, eu ensinei isso essa manhãzinha. Vamos pensar aqui, 110 volts, eu vou utilizar 2.400 watts. Aí eu divido 2.400 por 110 volts, eu vou obter 21,81 amperes aqui, utilizando 2.400 watts em 110 volts. Então eu boto um disjuntor aí de 25 amperes, está bem protegido aqui na saída, em 110. Se fosse 220, eu ia trabalhar aí 220 dividido 2.400 dividido por 220, eu ia ter 10,9 amperes. Ia trabalhar aí com um disjuntor entre 12 a 15 amperes, que ia estar também bem dimensionado. Cabeamento aqui na saída, veja, pessoal. Se eu trabalhar com um fio de 2,5 milímetros aqui, eu ainda vou ter, deixa eu olhar, 2,5 dá mais de 21 ou 24, 21 amperes. Estaria bem protegido, tanto em 110 quanto em 220 volts. Porque em 110 a gente estaria em 21,81 e ainda tem a margem. E em 220 volts 10,9. Então, trabalhando aí com 2,5 milímetros na tensão AC, tá beleza. Tanto em 110 quanto 220. Aí, mas em 220 vou trabalhar com 10,9 amperes. Então você bota o fio de 1,5 milímetros, que vai até 16, estaria bem protegido. Mas a diferença é tão pouca de um fio de 1,5 para 2,5. Bote 2,5, rapaz, aqui na saída C do seu inversor. Esse relé digital aqui tem um vídeo que eu vou deixar aí no card, numa caixinha preta que vai aparecer aí, da configuração completa, que é um microcomputadorzinho aqui que faz tudo, sobre tensão, sobre corrente, e a gente vai atuar aqui, vai configurar ele para ele dar um retardo. Ele vai segurar a tensão do inversor durante 5 segundos para ele estabilizar, para só depois ele mandar essa tensão aqui para a automação, e a automação para a sua residência, para os seus aparelhos. Porque se eu ligar sem esse retardo aqui, a tensão vai passar crescente, ou seja, ligou aqui, energizou o inversor, ele vai começar a subir 20, 30, 40, 50, até chegar em 110, 220. Se tiver algum aparelho ligado, ele vai estar recebendo essa tensão baixa, subindo, crescente, e não é bom para os aparelhos. E aí o ideal é segurar aqui, reter durante alguns 5 segundos. Quando a tensão estiver estabilizada, ele vai armar e vai mandar a corrente aqui para a chave de automação. Essa chave de automação ATS, ela comuta até 50 amperes. Isso em 220 volts passa dos 11.000 kW. Isso em 110 já na casa dos 5.500 watts. Dá para trabalhar tranquilo aí com essa potência. Essa ATS ela tem uma entradazinha aqui, ó. Essa tomadinha representa a entrada da concessionária, que vai ficar aqui, ó,
vai abastecer a casa ou com a concessionária ou com a energia vinda do inversor. Tem a entrada do inversor, tem a entrada da concessionária e tem a saída, que hora vai estar em um ou em outro. Faltou um, ele está no outro. E essa ATS ela vai buscar ali, ela vai se alimentar com a bateria do sistema. Ela vai monitorar a tensão e aí, de acordo com sua configuração aqui, ela vai transferir, fazer a transferência da solar para a concessionária. Vamos dizer, você configurou ali para ela desligar o sistema de energia solar quando atingir 24 volts, 12 por bateria, e religar quando atingir, por um acaso, 28.4, que daria aí 28.8, que daria 14.4 por bateria. Quando ela estivesse cheiona, aí você botou, vai para solar, e quando ela estiver descarregada, bem descarregada lá em 24, transfere para a concessionária. Só que aí, ó, nosso sistema é completinho. A gente já colocou inclusive aqui esse outro relézinho, que é um relé de retardo analógico, para poder corrigir um defeito dessa chave, que todo mundo aqui que assiste o canal já conhece. Quando faz essa automação, se o inversor por um acaso queimasse e ela tivesse aí com a tensão boa nas baterias, tivesse aí na solar, e aí ela só iria mudar para a concessionária quando a tensão do banco de bateria caísse. Se faltasse energia no inversor por queima ou algum defeito aqui, ela não ia enxergar que estava faltando tensão e a casa ia ficar no escuro. E aí esse relé vem para corrigir isso. Ele vai ficar aqui, ó. Eu interrompi a alimentação da ATS que ia direto para o banco de baterias para passar aqui por ele, ó. Ele entra no terminal 3, o positivo da ATS. Poderia ser o positivo ou o negativo, viu? Interromper um dos dois. É só o efeito mesmo de cortar aqui, de interromper a alimentação dela. Aí, ó, vem aqui o positivo da ATS, passando aqui, entra no terminal 3 desse relé de retardo, vai sair no terminal 2. E aí, o que é que vai definir se ele vai mandar corrente para a chave ou não? Ter tensão no inversor. Teve tensão no inversor, ele veio, energizou o relé, alimentou a chave. Quando alimentou a chave, você vê que tem uma das fases ligada aqui na bobina A1, terminal A1, que é uma bobina. Nesse caso aqui, inversor de 110 volts, a bobina, esse relé você tem que escolher 110. Se for 220, escolher 220. Aí, ó, uma das fases alimentou a bobina A1. Outra fase aqui, ó, que saiu, alimentou a bobina A2. Quando tem energia, o que é que ela faz? Ela alimenta a bobina desse relé, ele energiza e fecha o contato aqui entre o 2 e o 3. Alimentando essa ATS. Ligou, ela está funcionando, fazendo a comutação, hora solar, hora concessionária. Aí a proteção atua quando você, sem querer, ou queimou ou desligou o inversor aqui no botão, ele desliga aqui a tensão na saída do inversor, lógico, né? Faltou tensão aqui no relé de retardo, ele vai interromper a alimentação da ATS, alimentação DC, do banco de baterias. E aí, interrompendo a alimentação da ATS, ela vai jogar de novo para a concessionária. Essa ATS, ela faz isso, ela está na solar. Ela muda para a concessionária quando? Quando a bateria descarrega, ela monitora e muda. Ou, nesse caso, com a proteção, se faltar tensão no inversor, o relé para de ser alimentado, corta a tensão da ATS e ela, sem tensão aqui de referência da bateria, ela também comuta para a concessionária, corrigindo aí esse problema da ATS, que deixaria sua casa sem alimentação caso o inversor desse problema. Agora vamos aqui algumas considerações de consumo, de descarga, de carga do sistema. Veja, nós temos aqui um banco de 24 volts, 300 amperes. Nesse banco, o que é que o fabricante recomenda você carregar a bateria, uma carga máxima aí, em média, entre 10 a 20. Alguns modelos chegando a 25%, mas vamos trabalhar aqui na carga máxima para não danificar ou acelerar o desgaste das suas baterias. 10% de 300 amperes daria 30. 20%, aí no máximo 60 amperes. A gente está jogando quanto aqui, pessoal, que a gente calculou? 50 e
Deixa eu olhar aqui, 56,25. Então está dentro da margem máxima de recarga do banco de baterias. Tá ok. Trabalhando aí dentro da carga máxima. Agora vamos calcular aqui um pouquinho. Vamos fazer um cálculo aqui. Pessoal, quando eu falo aqui em descarga C20, não é o máximo que você pode ligar um aparelho não, mas é o recomendável de descarga por hora. Se você for calcular aqui uma descarga C20 desse banco de 300 amperes em 24 volts, você vai ter aí 300 amperes dividido por 20 horas, que daria 15 amperes hora. E 100 watts dá o que, Tarcísio? 15 amperes vezes os 24 volts. Estou botando aqui na tensão mínima do banco, já descarregado, viu? Daria aí, em média 360 watts por hora, para você trabalhar ali dentro do que o fabricante diz. Aí você diz, mas eu só posso ligar aparelhos de até 360. Não, pessoal, é uma descarga contínua de 360. Você pode aí ligar o seu micro-ondas. Você vai passar 2 horas ligado no micro-ondas? Não vai. Você vai ligar ali 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ele vai ali puxar uma corrente maior da bateria, mas depois vai desligar e vai continuar num dreno de corrente menor. Então, é uma coisa contínua. 360 watts, 15 amperes contínuo desse banco. Aí você vai estar descarregando em C20 corretamente alguns aparelhos durante alguns minutos. Você às vezes liga aí, como eu disse, um micro-ondas rapidinho, algum aparelho rápido. Olha, pessoal, aqui não tem chuveiro nem nada não, deixe de problema, deixe desse estrago. Agora vamos falar um pouquinho de autonomia, um pouco, para vocês entenderem. Vai ser um vídeo demorado, mas quem quer aprender, assista até o fim. Quem não quer já sai e não aprende, depois fica perguntando. E aí eu vou dizer, tá no vídeo. Porque tem gente que pergunta o que tá no vídeo. Aí agora eu tô segurando mais e dizendo, se eu ver que tá no vídeo, eu digo, assista o vídeo que a resposta tá lá. Depois, não entendendo, mostrando que assistiu, mas não entendeu, aí eu respondo a duvidazinha excedente. Aí aqui ficou depois de ter assistido a aula. Vamos falar um pouquinho de autonomia. Autonomia não é uma coisa exata. Tem N fatores. Muitos canais aí em cima, autonomia, só dividir nisso, aquilo, você vai ter tantas horas, depois o povo está chorando. Disseram que eu ia ter 10 horas, 6 horas e não funciona isso, naquilo. Porque tem N fatores, eu ainda vou fazer aula sobre isso. Sei que eu falei isso, já vem alguém copiar e vai lançar. Né, os meninos, os canal grandes ficam assistindo a gente. Abraço para vocês. Façam isso mesmo, botem conhecimento pro povo. Não dá os créditos, mas é assim mesmo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de autonomia. O correto seria, segundo os fabricantes da bateria, a gente drenar aí até 30% da corrente do total do banco. Só isso, Tarcísio. Sim. É obrigado você cumprir? Não. Você descarrega até torar aí as placas de sua bateria. Só não vai durar muito tempo, mas você pode fazer do seu jeito. Estou ensinando o jeito correto. Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu tenho um banco de 300 amperes aqui em 24 volts e me disseram que eu tenho que descarregar até 30% desse banco, 30% de 300 daria o quê? 90 amperes. Como é que eu dreno 90 amperes aí de forma correta? C20. Em C20 eu teria que descarregar aí 15 amperes por hora. 90 dividido por 15, 6 horas. Então você teria aí, qual seria nesse banco aqui a sua autonomia para você descarregar apenas 30% do seu banco. Descarregando aí 15 amperes hora, que daria em torno de 360 watts em consumo direto, você teria uma autonomia aí de 6 horas para que seu banco não passasse de uma descarga de 30% do seu banco. Deu para começar a entender a autonomia? Mas pessoal, tem vários fatores, como eu já disse. O banco foi carregado corretamente? Foi carregado completamente? Você ficou nos 360 o tempo todo? Não teve pico? Ligou nem um micro-ondazinho? Não ligou alguma coisa não? O estado, o tempo da bateria? Foi dia de sol, recarregou completo, chegou aí na tensão de recarga ou só ficou na flutuação? Tem N fatores, depois eu vou ensinar para vocês mais umas manhãzinhas. Mas acho que deu para vocês entenderem o sistema aí, o que é que dá para usar. Falei.
na descarga C20, quantos watts por hora, autonomia, e aí é só ir fazer os cálculos e fazendo umas perguntas. Façam suas perguntas, deixa aí seu pedido de dimensionamento. E gostou da aula? Tá com o like, grande abraço. Se eu esqueci alguma coisa, nos comentários me pergunte que eu respondo. Estou olhando aqui minhas anotações, porque às vezes eu falo uma coisa, eu penso uma coisa, anoto, depois quando eu vi esqueci de passar para vocês. Se faltou, tem mais aula, a gente vai se comunicando e em breve o quadro Tarcísio Responde. É isso mesmo. Valeu. Chegou o salvezinho bem rapidinho, que o vídeo foi longo. Nosso primeiro salve aí pro nosso amigo Caba Bom, Sérgio lá de Ariquemes, Rondônia, grande abraço. Nosso amigo Paulo Renato de Saquarema, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Carlos Cesário Caba Bom, Várzea Grande lá no Mato Grosso. Aí. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo, quem? Diga! É ele, Sérgio Ferreira, Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro, grande abraço. Nosso amigo Leonardo, lá dos Correios, em Verdejante, Pernambuco, grande abraço ao amigo Leonardo, Leinha. Quem mais? Nosso amigo Mauro Fernandes, de Rondonópolis, no Mato Grosso, grande abraço, amigo, valeu. Um salvezinho rápido, que foi ligeiro, e pede aí seu dimensionamento, que a gente anota para uma hora ou outra trazer aí para os amigos do canal. Grande abraço.